Eu costumo dizer que dirigir de madrugada é como mergulhar num oceano escuro. Você nunca sabe o que está lá no fundo. Às vezes, o que vem é só um passageiro cansado voltando do trabalho, bêbado demais para explicar o caminho. Outras vezes, é algo que você sente antes mesmo da pessoa entrar no carro. E naquela noite, foi exatamente assim. Era uma madrugada gelada. Eu estava parado no acostamento de um bairro industrial, esperando alguma notificação que me ajudasse a bater a meta do dia. A maioria dos motoristas já tinha encerrado as corridas há horas. Mas eu insisti em rodar um pouco mais. Talvez porque o silêncio da noite me ajudasse a pensar. Ou talvez porque, no fundo, alguma parte de mim soubesse que aquela não seria só mais uma corrida. Os postes em volta piscavam com aquela luz fraca e amarelada. A garoa desenhava filetes nos vidros e escorria lenta, como se tivesse preguiça de cair. O rádio do carro estava desligado. Era o tipo de silêncio que não acalma, era o tipo que avisa. E então, a notificação apareceu. Corrida longa. Retirada. A 300 metros. Destino. Um galpão nos arredores da cidade, sem nome, só um ponto perdido no mapa. O valor, alto demais para aquele horário. E mesmo assim, meu dedo hesitou sobre a tela. Durante um segundo, pensei seriamente em recusar. Mas aceitei. E eu me pergunto até hoje: o que teria acontecido se eu tivesse dito não? Foi só dar o ok que vi uma silhueta surgindo pela neblina. Caminhava devagar, como quem carregava um peso invisível. Um homem magro, de cerca de 40 anos. Sobretudo escuro. Barba por fazer. E aqueles olhos. Olhos fundos, inquietos. Como se ele não dormisse há dias. Como se algo dentro dele ainda estivesse fugindo. Abri o vidro só o suficiente para confirmar o nome. Ele apenas assentiu com a cabeça, sem sorrir. E entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Mas o que realmente me incomodou foi a mala, uma maleta antiga, de couro gasto, com marcas nas laterais como se já tivesse sido chutada ou arrastada por chão de cimento. Ele a trazia grudada ao corpo com as duas mãos. E assim que sentou, a colocou no colo. E não largou mais. Na primeira curva, eu notei o jeito como ele a apertou. Não era cuidado. Era medo. Medo de que alguém visse. Ou de que ela se abrisse. Dei boa noite. Ele respondeu com um murmúrio. Baixo, arrastado, como se falar fosse esforço demais. Segui dirigindo. No começo, tentei ignorar. Afinal, não era meu trabalho julgar ninguém. Só levar do ponto A ao ponto B. Mas a cada rua que virávamos, o silêncio ficava mais denso. Não o silêncio natural da madrugada. Era um tipo de ausência. Um vazio que parecia ter vida própria. De vez em quando, olhava pelo retrovisor. E ele sempre estava lá, imóvel. O olhar perdido na janela molhada. E a mala, sempre firme, contra o peito. Foi aí que comecei a me perguntar o que havia dentro dela. Laptop, documentos importantes, dinheiro? Não. Era algo mais pessoal, mais delicado, porque ele não desgrudava. Não largava nem por um segundo. Como se colocasse a mala no chão, algo escaparia dali. Ou algo acordaria. Passamos por um cruzamento onde normalmente eu viraria para pegar a via expressa. Mas ele pediu para seguir reto. Disse que conhecia um caminho mais rápido. E mesmo sabendo que aquele desvio nos levaria por ruas mais vazias e sem saída, eu fui. Quando você dirige há muito tempo, começa a reconhecer certos padrões. E, naquela noite, tudo estava fora de padrão. Um homem pálido, mudo, com uma mala trancada no colo, um destino abandonado, e um caminho onde não passa mais ninguém depois da meia-noite. Eu deveria ter parado ali. Deveria ter inventado um defeito no carro, fingido uma emergência, qualquer coisa. Mas não. Eu continuei, porque algo em mim queria entender. Queria descobrir o que ele escondia. Ou talvez, algo em mim quisesse se colocar em perigo. Só para sentir alguma coisa. Talvez eu estivesse tão vazio quanto ele. Mas naquela altura, eu ainda achava que era só mais uma corrida esquisita. Nada demais. Até que, depois de 10 minutos rodando em silêncio absoluto, eu ouvi um som baixo, vindo de dentro da mala. Fraco, abafado, como se alguém respirasse com dificuldade. Ou chorasse. E foi nesse instante que meu estômago gelou. No início, eu achei que tinha escutado errado.
Às vezes o carro faz uns estalos, o banco range, ou o cérebro cansado começa a pregar peças, mas então veio de novo. O mesmo som, baixo, abafado, como um gemido contido, ou um choro fraco, seco, como o de alguém que já chorou demais. A origem, a mala. Tentei manter a calma, respirei fundo, fingi que não percebi, mas por dentro, meu corpo inteiro estava em alerta, meu pé vacilou no acelerador. As mãos, antes firmes no volante, começaram a suar. Olhei discretamente pelo retrovisor. Ele continuava do mesmo jeito, imóvel. Mas agora, os olhos estavam fechados, como se estivesse tentando ouvir o som que eu também ouvi. Ou ignorar. Tá tudo certo aí atrás? Perguntei com o tom mais leve que consegui. Ele abriu os olhos devagar e, pela primeira vez, virou o rosto na minha direção. Tudo certo. Só cansaço. A voz dele era rouca. Mas o que mais me chamou a atenção foi a resposta rápida demais. Aquela pressa em cortar o assunto, como se tivesse medo de mais uma pergunta. Tentei sorrir, mas a tensão já dominava o carro como uma fumaça invisível. Só achei que ouvi alguma coisa vindo da sua mala. Arrisquei. Por um segundo, o silêncio foi total. Ele baixou o olhar e apertou a mala contra o corpo. Mais forte do que antes, como se tivesse que proteger ou calar. Coisa antiga, ele disse. Solta uns barulhos estranhos às vezes. Não era uma resposta comum, nem natural. Mas eu apenas assenti e continuei dirigindo. As luzes dos postes foram ficando mais espaçadas. O caminho agora era ladeado por galpões antigos, cercas enferrujadas e terrenos vazios. Olhei para o GPS. Faltavam ainda uns 20 minutos até o destino final, e a cada minuto que passava, minha mente ficava mais inquieta. Pensava em tudo que poderia estar naquela mala. Uma criança? Um animal? Alguém ferido? A ideia parecia absurda. Mas o som, aquele som fraco e humano, não saía da minha cabeça. Eu me remexia no banco. As mãos agora tremiam levemente no volante. O rádio continuava desligado, como se qualquer ruído além dos que já preenchiam aquele carro fosse um sacrilégio. De repente ele falou, sem aviso, sem olhar para mim. Já perdeu alguém? A pergunta veio do nada, do escuro, do fundo de alguma dor que ele nem tentava esconder mais. Demorei alguns segundos para responder. Já sim, disse. Perdi meu pai há alguns anos. Foi difícil. Ele assentiu, o olhar perdido na janela novamente. Mas eu senti. Aquela não era uma conversa aleatória. Era como se ele estivesse testando algo, ou preparando o terreno para algo maior. Às vezes, a dor vira silêncio, ele murmurou. E às vezes, o silêncio é a única forma de manter alguma coisa viva. Não entendi direito o que ele quis dizer, mas não perguntei. Talvez porque lá no fundo, eu já não queria mais saber. Eu só queria que aquela corrida acabasse. Que ele saísse do meu carro e levasse aquela mala com ele. Mas aí veio o terceiro som, mais alto, mais claro. Dessa vez, não era um choro, era uma batida. Como se algo, ou alguém, tivesse se mexido dentro da mala. E nesse instante, eu tive certeza. Aquela mala estava viva. A batida foi nítida, seca, direta. 3 toques. Um intervalo, depois mais 2. Eu senti um arrepio na espinha. Não era mais só imaginação. Não era mais um barulho estranho de mala velha. Era um padrão. Uma tentativa de se comunicar. Minhas mãos travaram no volante. Meu coração disparou, como se quisesse sair do peito. E pela primeira vez naquela noite, eu comecei a pensar seriamente em parar o carro. Mas como? Ali? Naquela estrada deserta, cercada por muros grafitados e terrenos baldios? Olhei pelo retrovisor. Ele continuava quieto, mas algo havia mudado em sua postura. Se antes ele estava tenso, agora parecia em alerta. Como se também tivesse ouvido. Como se estivesse esperando pela minha reação. Tem certeza que tá tudo bem aí atrás? Perguntei de novo, dessa vez com um pouco mais de firmeza. Ele demorou para responder. Muito mais do que antes. Tá, sim. Disse finalmente. A estrada é ruim, deve ter sido isso. Mas o tom da voz não era o mesmo. Algo nele vacilou.
Talvez tenha percebido que eu não engoli a desculpa. Ou talvez soubesse que a mentira já não sustentava mais a tensão. E aí veio a pior parte. A pergunta que eu estava evitando. O que tem nessa mala? Era óbvio. Era inevitável. Mas eu ainda hesitava em fazer. Porque parte de mim sabia que, ao perguntar, não haveria mais volta. A gente sempre acha que pode ignorar o instinto. Mas o instinto não silencia fácil. Voltei a olhar para o GPS. Faltavam 12 minutos até o destino. Um ponto sem nome, marcado só por coordenadas e uma rua de chão batido. Eu vou parar um pouco. Falei, tentando manter a voz firme. Ele levantou o olhar. Por quê? Problema no carro. Freio tá meio estranho. Era mentira, mas era a única saída que encontrei. Encostei o carro numa rua lateral, deserta, ladeada, por um muro pichado e uma cerca caída. Deixei o motor ligado. Olhei pelo retrovisor, esperando algum movimento. Ele estava rígido, os olhos fixos em mim, as mãos ainda agarradas na mala. Você não precisa se preocupar, ele disse. Eu só preciso chegar ao meu destino. Depois disso, sumo da sua vida. A frase foi dita com calma, mas ela carregava um peso estranho, como se ele não estivesse falando só da corrida. Desci do carro. Fiz de conta que estava olhando os pneus, agachado, tentando acalmar a mente. Mas por dentro, minha cabeça girava num turbilhão de possibilidades. E se tivesse alguém naquela mala? E se fosse uma criança, machucada, sequestrada? Ou, pior, comecei a lembrar de reportagens que vi ao longo dos anos. Casos de pessoas que descobriram horrores ao dar carona para estranhos. Motoristas que sumiram. Gente que nunca mais voltou para casa. Voltei para o carro. Silêncio. Mas não o silêncio tranquilo de antes. Era um silêncio carregado, pesado, cheio de segredos. Entrei, bati a porta e me virei parcialmente para ele. Olha, eu não quero me meter na sua vida, mas tem algo errado aqui. Ele me encarou, os olhos vermelhos, cansados e assustados. Por favor, ele sussurrou. Só me leva até lá. Só isso. Depois, você nunca mais vai me ver. Era quase um pedido de socorro, mas com algo escondido por trás. Algo que ele não podia, ou não queria, revelar. Permanecemos ali, parados, por alguns segundos que pareceram horas. Então, ele falou de novo. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Não é o que você está pensando. E foi nesse momento que eu percebi. Talvez o que tivesse naquela mala fosse pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Voltei a dirigir. Não porque estava tranquilo, não porque me convenci com as palavras dele, mas porque naquele momento, a dúvida era menor que o medo. O carro deslizou lentamente pela estrada úmida. A neblina havia engrossado, escondendo quase tudo ao redor. Cada farol que eu cruzava parecia mais distante do que o anterior. Como se estivéssemos entrando em outro mundo, onde ninguém mais poderia ver. No banco de trás, ele continuava imóvel. Mas sua respiração agora era mais pesada. E havia algo nos olhos dele que me acompanhava pelo retrovisor. Culpa, medo, dor. Uma mistura silenciosa que dizia muito sem nenhuma palavra. Faltavam uns 10 minutos até o destino. E eu já sabia que não conseguiria seguir sem entender pelo menos uma parte do que estava acontecendo ali. Eu não quero te julgar, cara, falei, quebrando o silêncio. Mas você tem que me ajudar a entender o que está acontecendo. Eu ouvi. Eu senti. Tem alguma coisa nessa mala. Ele fechou os olhos. Apertou a mala como uma criança apertaria um cobertor com cheiro de mãe. Mas dessa vez, ele falou. Eu sei o que você ouviu. Silêncio por um segundo. Ele engoliu em seco. E então continuou. Mas não é o que parece. Eu não sou um monstro. A voz dele saiu mais baixa, mais trêmula. Como se pela primeira vez estivesse disposto a deixar um pedaço da verdade escapar. Então o que tem aí dentro? Perguntei com mais firmeza. Ele respirou fundo. Olhou pela janela. E quando respondeu, a frase veio como uma confissão, arranhada. Minha filha. Meu coração disparou. Não sabia o que esperar. Não sabia se ele estava falando de maneira literal ou simbólica. Uma boneca? Uma lembrança? Uma urna? Ela ainda está viva? Perguntei com a voz quase falhando. Ele não respondeu. Apenas olhou para frente. E lágrimas começaram a escorrer pelo rosto, silenciosas,
Aquela era a resposta. Voltei os olhos para a estrada. As mãos tremiam no volante. O nó na garganta parecia um peso físico. Por que tá carregando ela assim? Perguntei mais baixo. Onde você tá levando isso? Ele demorou. Parecia escolher cada palavra com um cuidado que só alguém que perdeu demais é capaz de ter. Eu não podia deixá-la onde estava. E não podia levá-la para onde deveria. Então só me restou esconder. O carro ficou em silêncio por alguns segundos. Mas não era um silêncio vazio. Era como se a verdade tivesse entrado junto no banco de trás. E agora, ela ocupava todo o espaço. Você... Hesitei. Você fez algo com ela? Ele me encarou, firme. E naquele olhar, havia dor. Mas não havia maldade. Eu não toquei um dedo nela. Mas deixei de protegê-la quando ela mais precisou. Isso também é uma forma de culpa, não é? Senti um arrepio profundo. Não era um assassino. Era um homem que havia falhado. E que agora carregava essa falha, do jeito mais literal possível. Estávamos a poucos minutos do galpão. Mas eu já não sabia se conseguiria continuar, porque mais do que medo, agora, havia compaixão. E um conflito interno que me dividia em dois. Parte de mim queria parar, chamar a polícia, resolver isso como manda a consciência. Mas a outra parte via um pai, destroçado, perdido, carregando nos braços tudo o que restava de alguém que ele amava. E foi nesse momento, enquanto o GPS marcava a última curva, que ele falou algo que me cortou como faca. Ela ainda tá quente. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Ela ainda tá quente. Por alguns segundos, achei que tinha entendido errado. Mas ele não repetiu. Não precisou. O silêncio que veio depois foi mais pesado do que qualquer grito. O tipo de silêncio que não se ouve, mas que aperta o peito e prende a respiração. Minhas mãos suavam tanto que escorregavam no volante. E pela primeira vez naquela noite, eu tive medo real de não sair daquela corrida com vida. Respirei fundo. Tentei não olhar pelo retrovisor. Mas não consegui. E quando olhei, ele ainda segurava a mala do mesmo jeito, agora com os olhos fechados, murmurando algo que eu não conseguia entender. O que você quer dizer com isso? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Você tá dizendo que ela morreu agora? Que você acabou de... Ele abriu os olhos. E pela primeira vez, sua expressão mudou. Não havia mais só tristeza. Havia raiva, dor, desespero. Eu não matei minha filha, ele disse entre os dentes. Mas eu deixei que ela morresse. A frase parecia ecoar dentro do carro. Continuei dirigindo como se o próprio volante tivesse assumido o controle. Estrada à frente era uma linha escura entre duas paredes de árvores secas. Nenhum outro carro. Nenhuma casa. Nada além da estrada e de duas vidas em colapso. Ele respirou fundo. E começou a falar, como se cada palavra fosse uma faca que ele tirava lentamente do próprio peito. A mãe dela me deixou. Disse que eu não servia nem para ser pai. E eu aceitei. Deixei que ela fosse embora com a menina. Só via minha filha uma vez por mês. E mesmo assim, às vezes eu inventava desculpas para não ir. Ele parou. Engoliu em seco. Ela ligou para mim uma noite. Disse que estava com medo. Que a mãe tinha sumido. Que estava trancada em casa, sozinha. Eu disse que ia resolver no dia seguinte. E então ele olhou nos meus olhos pelo espelho retrovisor. E completou. Quando eu cheguei lá, o dia seguinte já tinha levado tudo. As palavras me travaram. Não havia julgamento. Apenas uma dor tão profunda que chegava a contaminar o ar. Ela morreu sozinha? Perguntei, quase sem voz. Ele assentiu devagar. Trancada, com fome, com medo. E eu não fui. Eu não fui. As lágrimas agora escorriam abertamente pelo rosto dele. E ele abraçava a mala como se quisesse voltar no tempo. Como se quisesse entrar dentro dela e protegê-la do que ele mesmo deixou acontecer. Peguei ela de volta, disse. Não consegui deixá-la com ninguém. Nem no IML, nem na polícia, nem no caixão. Meu coração estava em pedaços. O homem que entrou mudo e estranho no meu carro.
Agora estava exposto, nu, ferido. Um pai que falhou da pior forma, e que agora carregava a filha nos braços como última forma de redenção. Faltavam apenas alguns metros para o galpão, mas meu instinto gritava. Eu não podia deixá-lo seguir. "O que você vai fazer lá?" Perguntei, quase exigindo a resposta. Ele demorou. Depois disse: "Enterrar ela com as próprias mãos. Em paz. Longe de tudo." Olhei adiante. A entrada do galpão estava ali, à nossa frente. Portão velho, meio aberto, com mato crescendo pelas grades. O tipo de lugar onde o tempo parou. E naquele momento, eu soube que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. O carro parou, em frente ao galpão, ou ao que um dia já foi um. A estrutura estava decadente. Telhado de zinco pendurado por ferrugens, paredes manchadas pelo tempo e mato alto invadindo as laterais. Uma parte da porta de ferro estava entreaberta, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. Mas ninguém em volta. Nenhuma alma viva. A única coisa que se ouvia era o som leve do vento passando por entre os escombros. Ele não falou nada. Apenas respirou fundo e destravou o cinto. Fez menção de abrir a porta. "Espera." Eu disse sem pensar. Ele parou. Me olhou. "Você não precisa fazer isso sozinho." Ele ficou me olhando por um tempo. Como se não soubesse se aquilo era uma armadilha, uma oferta sincera, ou só mais um gesto vazio de alguém que não entende o peso do que está vendo. "Isso não é sobre enterrar um corpo." Ele respondeu baixo. "É sobre enterrar o que restou de mim." Fiquei em silêncio. "Me deixa fazer isso do meu jeito." Continuou. "É a única coisa que ainda posso fazer por ela." Ele abriu a porta devagar, como se não quisesse acordar a própria culpa. Desceu com a mala ainda colada ao peito. Andava com passos curtos, quase cerimoniais, como se estivesse carregando uma vida inteira que já não existia mais. E eu fiquei ali, parado, com as mãos no volante e o coração dividido. Por dentro, era como se o tempo tivesse parado. Lembrei do rosto da minha filha, dos domingos em que quase deixei de ir vê-la por cansaço, dos aniversários que pensei em cancelar por causa de um trabalho extra. De repente, a dor daquele homem não era mais só dele. Ela ressoava em mim, como um espelho do que poderia ter sido minha história, se eu tivesse seguido em frente sem ouvir o aviso que a vida tenta dar. De vez em quando olhei pelo para-brisa. Ele desapareceu na escuridão do galpão, levando a mala nos braços. Eu podia ter ido embora. Podia ter dado meia volta, chamado a polícia, contado uma história qualquer e seguido com minha vida. Mas eu não consegui. Desci do carro. A noite estava fria. O vento parecia sussurrar perguntas que eu não sabia responder. Aproximei-me da porta com passos lentos. Havia um peso no ar, um sentimento que não era medo nem curiosidade. Era algo mais profundo. Era como se alguma coisa ali precisasse ser vista. Do lado de dentro, a penumbra era total. A única luz vinha da lua, entrando por frestas no míssil de telhado. E foi ali, no meio de um vão de concreto sujo, entre pedaços de madeira podre e pó acumulado, que eu o vi ajoelhado. Ele havia aberto a mala e chorava como uma criança, com o rosto escondido nas mãos, como se o mundo inteiro tivesse desabado de novo naquele momento. Não vi o que havia dentro da mala, mas vi o que ele viu. Vi a despedida. "Me perdoa", ele sussurrava. "Eu devia ter chegado antes. Eu devia..." Me aproximei, mas parei a poucos passos. Respeitei o espaço. Respeitei a dor. "Ela te perdoaria", falei. "Ela só queria que você fosse." "Você foi." Ele olhou para mim. E ali, pela primeira vez naquela noite, sorriu. Não um sorriso de paz, mas um sorriso de gratidão amarga. Como quem entende que não pode consertar o passado, mas ainda pode fazer algo pelo presente. Ficamos em silêncio por longos minutos. Ele se levantou, fechou a mala com delicadeza e começou a cavar com as próprias mãos. Ele cavava com as mãos nuas, no chão duro, entre pedras, raízes e destroços, sem ferramentas, sem ajuda, só ele, a terra e a culpa. O som dos dedos rasgando o solo molhado era quase o único barulho dentro daquele galpão. Cada movimento era lento, sofrido, como se
A cada punhado de terra arrancado, ele estivesse enterrando um pedaço de si mesmo junto. Eu continuei parado, a poucos metros. Não sabia o que fazer. Se devia ajudar, se devia me afastar, ou se simplesmente observar em silêncio o que parecia ser o encerramento de um ciclo quebrado. A luz da lua entrava em feixes, iluminando partes do galpão como holofotes de um palco triste. Era como se a cena estivesse sendo mostrada apenas para mim. Como se eu tivesse sido escolhido para estar ali, para testemunhar. Quando o buraco estava fundo o suficiente, ele se sentou ao lado da mala. Ficou ali, parado, e começou a falar com ela. Você gostava de dançar na chuva, lembra? Eu dizia que ia ficar doente, que ia estragar o sapato. E você dizia, pai, eu só quero molhar a alma. Ele riu. Um riso trêmulo de alguém que nunca mais vai ouvir aquela voz. Eu molhei minha alma. Mas foi de arrependimento. Abriu a mala com cuidado. Não como quem manuseia um objeto, mas como quem acaricia o passado. Não consegui ver o que estava lá dentro, mas o gesto que veio a seguir me destruiu. Ele estendeu os braços e abraçou o conteúdo da mala. Por longos segundos, apenas se curvou. Como se estivesse tentando devolver à filha o calor que faltou naquela noite em que ela pediu socorro. Me desculpa, meu amor. Eu devia ter atendido. Eu devia ter ido. Ele a colocou com cuidado no buraco. Não como quem se despede de algo, mas como quem devolve ao mundo o que não conseguiu proteger. Começou a cobrir com terra devagar, punhado por punhado. Como, se quisesse adiar ao máximo o momento final. Cada gesto carregava um peso invisível. E eu só conseguia observar. Não era o tipo de dor que você consola. Não era o tipo de perda que se preenche com palavras. Era um luto eterno, que não começa no velório e nem termina no cemitério. Era o tipo de luto que mora dentro da pele, que grita em silêncio a cada amanhecer. Quando terminou, ele se ajoelhou, ficou ali, imóvel, e colocou algo sobre a terra. Uma pulseirinha infantil, cor-de-rosa, de plástico, daquelas que se ganha em festa de criança. Ela queria ser astronauta. Disse que queria ir para um lugar onde ninguém mais ficasse triste. Respirou, fundo. Acho que agora, ela conseguiu. Foi aí que ele se levantou e me olhou. Havia algo nos olhos dele que não estava ali antes. Não era alívio, nem redenção. Era um tipo de paz doída. Como se o coração dele tivesse sangrado até secar. E agora, só restasse o silêncio. Ele caminhou até mim. Ficou parado por um instante. Obrigado por ter parado. Obrigado por ter ouvido. Ninguém mais teria feito isso. Assenti com a cabeça. E sem dizer mais nada, ele passou por mim. E sumiu na neblina da madrugada. Fiquei ali por mais alguns minutos. Parado. Com os olhos fixos no monte de terra fresca, a pulseira rosa ainda estava lá, brilhando fraco sob a luz da lua. Sozinha. Mas dizendo tanto, o galpão estava em silêncio de novo. Não aquele silêncio vazio de antes, mas um tipo de silêncio sagrado, como o de uma despedida verdadeira. Um silêncio que respeita, que não invade. Voltei para o carro. As mãos ainda tremiam. Sentei no banco, fechei a porta devagar, como se qualquer barulho alto fosse um desrespeito com o que tinha acabado de acontecer. Liguei o motor, mas não consegui engatar a marcha. Fiquei ali, com as duas mãos no volante, olhando o painel, sentindo o coração bater forte no peito. Eu era só um motorista. Era para ser só mais uma corrida. Mas agora havia algo dentro de mim que não estava ali antes. Revi toda a cena. O jeito que ele segurava a mala. O momento em que caiu de joelhos. As palavras que ele disse entre lágrimas. Lembrei da pergunta que ele me fez. Você já perdeu alguém? Lembrei da minha resposta superficial. Lembrei do que escondi por trás do perdi meu pai. Porque a verdade é que eu também carrego uma culpa. Não como a dele. Mas uma culpa quieta, morna. De quem finge que tá tudo bem há tempo demais. Quantas vezes minha filha me mandou mensagem e eu só respondi com depois a gente se fala. Quantas vezes desliguei o telefone da minha mãe porque estava ocupado demais. Quantas vezes deixei para amanhã o que poderia ter dito hoje, e se o amanhã não chegar? Naquela madrugada, dentro de um galpão sujo, entre poeira e entulho, eu vi um homem enterrar a filha. Mas vi também ele enterrar a chance de ser perdoado por si mesmo, e isso
Isso me atingiu como um espelho estilhaçado. Engatei a marcha, mas não voltei para casa. Dirigi sem rumo por alguns minutos. O rádio continuava desligado. A cidade ainda dormia. Mas dentro de mim, algo tinha acordado. Peguei o celular. Procurei um nome que há tempos eu ignorava. Um número salvo, mas esquecido. Filha. Toquei para ligar. O telefone chamou 3 vezes antes de cair na caixa postal. E ali, com a voz ainda embargada, eu gravei algo simples, mas que nunca deveria ter demorado tanto para ser dito. Oi, meu amor, sou eu. Só queria dizer que eu te amo e que eu tô aqui. Cheguei em casa já quase amanhecendo. O céu ainda era escuro, mas no horizonte começava a nascer aquela luz tímida de um novo dia. O tipo de luz que normalmente traz alívio. Mas naquela manhã, só trouxe silêncio. Deixei o carro na garagem e fiquei alguns minutos ali dentro, com o motor desligado. A cabeça girava, o corpo estava cansado, mas a alma parecia acordada demais para descansar. Entrei em casa sem fazer barulho. A cidade começava a se mover lá fora. Ônibus, rádios, vizinhos indo trabalhar. Mas dentro de mim, o tempo ainda estava parado naquela estrada, naquele galpão, naquela mala. Fui direto pro banheiro, lavei o rosto. Olhei no espelho. Era como se os olhos que me encaravam ali já não fossem mais os mesmos. Tinha algo neles que não estava ontem. Sentei na beira da cama, com o celular na mão, esperando uma notificação da minha filha. Ela ainda não tinha retornado a ligação. E por mais que fosse só uma mensagem de voz, por mais que eu não tivesse dito quase nada, me senti como se tivesse aberto uma porta que estava trancada há anos. E por dentro, algo tivesse finalmente começado a sair. Fiquei lembrando de tudo que ele falou, do jeito como falava dela, dos detalhes pequenos, a pulseira rosa, a dança na chuva, o pedido de ajuda ignorado. E pensei no quanto a gente se acostuma a adiar o essencial. O quanto é fácil deixar para depois o que deveria ser feito agora. Ele disse que a filha dele queria ser astronauta. Que queria ir para um lugar onde ninguém mais ficasse triste, e talvez, no fim, é isso que todos queremos. Fugir da tristeza, da culpa, do que deixamos de fazer. Mas a vida não deixa a gente escapar tão fácil. Ela cobra, ela volta, ela repete sinais, histórias, rostos, até a gente entender que o tempo não espera. Pensei em como aquela corrida poderia ter terminado de outro jeito, se eu não tivesse escutado o som da mala. Se eu tivesse seguido reto, sem perguntar nada. Ou se ele tivesse entrado no carro de outro motorista qualquer. Mas não foi assim. Foi comigo. E agora aquela história não era só dele. Era minha também. Uma parte dela ficou comigo. E por mais estranho que pareça, sou grato por isso, porque às vezes a gente precisa ser espectador da dor de alguém, para entender onde a nossa ainda está escondida. Já se passaram alguns dias desde aquela madrugada. Desde a corrida que, oficialmente, durou 32 minutos. Mas que ficou registrada em mim como se tivesse atravessado uma vida inteira. Não. Sei o que aconteceu com ele depois que sumiu na névoa. Nunca mais recebi nenhuma notificação com aquele nome. Nenhuma corrida marcada com o mesmo ponto de partida. Nenhum sinal de que ele sequer existiu de verdade, mas existiu. Eu vi. Eu ouvi. Eu senti. E desde então, algumas coisas mudaram. Hoje, antes de sair para rodar, eu olho mais para o céu. Respiro mais devagar. Faço ligações que antes adiava. Pergunto se estão bem, mesmo quando a rotina diz que não precisa. Dou atenção às mensagens. E escuto. Escuto de verdade. Porque o que aprendi naquela noite é simples, mas profundo. Todo mundo carrega uma mala, algumas cheias de culpa. Outras, de saudade. Outras ainda, de segredos que ninguém nunca vai entender por completo. Mas o que define a gente não é o que está dentro da mala. É o que a gente faz com ela. Se esconde, se foge, se explode. Ou se, em algum momento, tem coragem de abrir. Eu não fui o herói dessa história. Não salvei ninguém. Não mudei o final. Mas talvez tenha ajudado um homem a enterrar sua dor com dignidade. E talvez, só talvez, isso tenha me ensinado a lidar melhor com a minha. Então agora eu te pergunto. Se você tivesse escutado aquele som vindo da mala, você teria parado o carro? Ou teria seguido viagem, fingindo que nada estava acontecendo?
comenta aqui embaixo. Eu vou ler. E talvez no silêncio da madrugada, suas palavras façam companhia às minhas.